Seja muito bem-vindo ao Destrinchando o TIM. Aqui nós discutimos temas importantes relacionados à prova de título de endocrinologia e metabologia e as melhores estratégias nessa nossa jornada rumo ao título. Eu sou a doutora Nayana Grunov e o tema de hoje é diabetes, epidemiologia e impacto global. Para a gente começar a conversar um pouquinho sobre a importância disso, de quantas pessoas nós estamos falando? De acordo com o IDF, o International Diabetes Federation, os estudos que eles fizeram mostraram que em 2017, 8,8% da população mundial, considerando a faixa etária de 20 a 79 anos de idade, eram portadores de diabetes. Isso quer dizer que em 2017 nós tínhamos um número bem aproximado de 424,9 milhões de pessoas. Se as tendências persistirem do jeito que está, em 2045 nós esperamos um número superior a 628,6 milhões de pessoas com diabetes. Outras estatísticas importantes nesse ponto aqui: 50% dos casos de diabetes em adultos não são diagnosticados. E 84,3% dos casos não diagnosticados estão em pacientes que vivem em países em desenvolvimento. Isso aqui é muito importante para a gente entender qual que é o tamanho desse tema. A OMS aponta que a glicemia elevada é o terceiro fator em ordem de importância de causa de morte prematura. Então isso tem um peso muito grande. É por isso que a gente tem que se preocupar tanto e entender tanto como que essa doença funciona. Isso não só para a prova, mas para a vida, certo? Então, isso aqui é um ponto muito importante. E onde que estão distribuídos esses pacientes com diabetes? Onde que essas pessoas estão? O IDF fez uma classificação nesse ranking, né? Quais são os países que têm o maior número de pacientes com diabetes e como que vai estar esse ranking na projeção para 2045. Então vamos lá. Qual que é a relação de países com maior número de pessoas com diabetes, de acordo com o IDF? O ranking de 2017, o primeiro lugar está com a China, segundo lugar, Índia, terceiro, Estados Unidos. O Brasil ocupa o quarto lugar, com 12,5 milhões de pessoas com diabetes. Isso é uma média, tá? Em quinto lugar, o México. Qual que é a projeção para 2045? O Brasil, se tudo continuar do jeitinho que está, a projeção é para que o Brasil ocupe o quinto lugar, com 20,3 milhões de pacientes com diabetes. Essa é a projeção feita pelo IDF. Então, vocês vejam, só por aqui a gente já consegue entender um pouquinho melhor do peso de saber tanto sobre essa patologia, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que levar em consideração no estudo da epidemiologia? O diabetes ele tem mecanismos etiologicamente muito diferentes. Então, existem mecanismos genéticos, existem mecanismos ambientais e imunológicos. Todos eles têm uma influência no quê? Na patogênese, no curso clínico da doença e no aparecimento das complicações do diabetes. Então, todos eles têm um impacto muito importante. E o que mais que a gente precisa já levar em consideração, já num primeiro momento? Não é só ter diabetes ou não que implica nas complicações, em todas as preocupações relacionadas à diabetes, mas é o controle da doença. Então, muito além do diagnóstico, nós temos que levar em conta se o paciente tem um bom controle da patologia ou não. Por quê? Porque pacientes com diabetes mal controlado ou não tratado desenvolvem complicações, quer dizer, mais complicações do que aqueles pacientes com diabetes bem controlado. E um ponto fundamental. Pergunta: é possível ter complicações do diabetes mesmo antes da hiperglicemia? Sim. Em algumas condições, é possível que o paciente apresente complicações do diabetes mesmo antes da hiperglicemia. Isso só evidencia a grande heterogeneidade desse distúrbio metabólico. Então, existem vários mecanismos etiologicamente diferentes que vão corroborando para a construção de alterações metabólicas, então, do quadro de hiperglicemia e das complicações. Vários mecanismos, nem todos são especificamente 120% estudados, elucidados, mas é importante saber que existem várias causas, vários mecanismos etiológicos e que isso influencia muito em patogênese, curso clínico, surgimento de complicações.
Ponto importante, não é somente o diagnóstico de diabetes que pesa, mas o mau ou o bom controle da patologia. É possível ter diabetes, ter complicações dessa doença mesmo antes do quadro de hiperglicemia? Sim, pela grande variedade da etiologia desse distúrbio metabólico. E o que resulta? Quando a gente fala de complicações crônicas do diabetes, a OMS já mostrou lá atrás que o diabetes é a terceira causa em ordem de importância de óbitos prematuros por conta dessas complicações. Mas da onde que elas vêm? O que leva às complicações do diabetes? As complicações crônicas, elas vêm da própria hiperglicemia e de condições associadas, então listadas em tópicos. Primeiro, resultantes da própria hiperglicemia. Essas complicações crônicas, elas vêm da deficiência de insulina, do excesso de glucagon, esse desequilíbrio hormonal, mudanças na osmolaridade, glicação de proteínas, alterações lipídicas, alterações de pressão arterial. Todos esses pontos mostram que existem várias alterações metabólicas que vão aos pouquinhos construindo todas essas complicações do diabetes. Quando a gente fala de mecanismos etiológicos do diabetes, os fatores ambientais, eles representam algo muito expressivo. E vários estudos epidemiológicos, eles sugerem um importante papel do meio ambiente na fase intrauterina e nos períodos iniciais da vida. Isso é tão importante que, assim, os nenês com baixo peso ao nascer, eles já apresentam níveis plasmáticos mais elevados da proinsulina. Esses níveis mais elevados da proinsulina são um indicativo de maior risco para desenvolvimento futuro de diabetes tipo 2 e de síndrome metabólica. Então, já ao nascer. Isto é muito importante. O meio tem um papel fundamental nessa patologia. E por que é tão importante nesse momento, estudando epidemiologia, saber disso? Pelo nosso poder na prevenção. Sabendo o poder da influência do meio ambiente, nós temos uma arma muito importante na mão. A gente sabe como lidar e como mudar e melhorar a situação. É ali que a gente entra na prevenção. Daqui a pouquinho a gente fala da prevenção primária, secundária, terciária do diabetes. Mas importante, quando a gente fala da influência do meio ambiente, ele tem uma influência, um papel importante na fase intrauterina, nos períodos iniciais da vida. Posteriormente também, claro. Mas aqui, falando de influência no desenvolvimento da criança, o que a gente tem que considerar? A relação do risco de diabetes é em forma de U. O que isso quer dizer? Por que isso está presente na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes? Porque o risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 é maior em duas situações. Primeira, nenês com baixo peso, nasceu muito magrinho. E na segunda situação, bebês que têm um peso mais elevado ao nascer. E aqui nós estamos falando de 4 quilos mais. Então, isso é que é o risco, a relação em forma de U. O maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 nestas duas etapas do desenvolvimento ali da criança. Tanto com o baixo peso ao nascer, quanto nenezinhos que nascem com um peso mais elevado. Vocês vejam o quanto que isso é importante desde cedo. É por isso que nós temos tanta preocupação quando a gente fala de diagnóstico de diabetes, dos tipos de diabetes. Que é importante, a gente vai se preocupar também com a gestante, com a mulher já na consulta do pré-natal, para saber se ela tem alguma alteração glicêmica, para saber se isso vai ter impacto ou não no nenê. Isso nos dá a chance de mudar, de melhorar, de medicar, tratar, rastrear. Essa que é a real importância. Às vezes, quando a gente está estudando, pegando alguma diretriz para ler, é bem comum pular a parte da epidemia. Nossa, o que eu quero saber com esses dados aqui? Vamos já, diagnóstico, tratamento, vamos resolver rápido a situação. Pois é, mas aqui eu mostro como que é importante saber esses dados. Aqui você começa a enxergar o teu papel, a nossa influência, a nossa responsabilidade em saber esses dados para tratar e saber orientar adequadamente as pessoas e realmente fazer a diferença. É por isso. Então não pulem o estudo da epidemia. Aqui nós vamos revisar passo a passo. E qual que é o grande impacto do diabetes mellitus na mortalidade?
O diabetes e as suas complicações, eles constituem as principais causas da mortalidade precoce na maioria dos países. É o que a gente viu lá no começo, quando eu coloquei a estatística da OMS, que coloca o diabetes como terceira causa em ordem de importância de mortalidade precoce. Em 2015, teve um estudo que mostrou que um óbito a cada 8 segundos acontecia por diabetes e as suas complicações. Quando a gente fala de diabetes e causas de óbito, o que é importante? Doença cardiovascular é a principal causa de óbito em pacientes com diabetes. Diabetes é responsável por 10,7% da mortalidade mundial por todas as causas. Isso é uma fatia muito expressiva. E quando a gente fala causas de óbito e tipos de diabetes, existem algumas pequenas diferenças. Quando nós falamos de diabetes tipo 1 e é um paciente com diagnóstico recente, a principal causa de óbito nesses pacientes com DM1 e diagnóstico recente é o coma cetoacidótico. Quando eu estou falando de pacientes DM1 com doença crônica, a principal causa de óbito nesses pacientes é a nefropatia diabética. E claro, no diabetes mellitus tipo 2, a principal causa de óbito são as doenças cardiovasculares. Então, isso aqui muito importante. Saber quais são as causas de óbito em cada patologia, saber que nós temos algumas pequenas diferenças de acordo com os tipos de diabetes. Beleza? E quais são as complicações e as doenças associadas ao diabetes? Essas complicações, elas são classicamente divididas em distúrbios microvasculares e distúrbios macrovasculares. Quais são? Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular, doença arterial periférica. Todas essas são as complicações que nós já conhecemos dessa patologia. E qual é o real impacto disso? Os distúrbios microvasculares, eles têm um risco relativo de 10 a 20 vezes maior nos pacientes com diabetes mellitus. E os distúrbios macrovasculares têm um risco relativo de 2 a 4 vezes maior nos pacientes com diabetes. Isso quer dizer o quê? Que estes pacientes têm um risco muito mais alto para desenvolver esses distúrbios micro e macrovasculares. E estes distúrbios, eles vão levando a um risco muito mais elevado na mortalidade do paciente com diabetes. Quais são as outras complicações? Além dos distúrbios micro e macrovasculares, essa patologia ela influencia direta ou indiretamente outras coisas, outros sistemas. Quais? Sistema músculo-esquelético, digestório, função cognitiva e saúde mental, e também tem associação com neoplasias. O objetivo aqui dessa parte dessa discussão é só apresentar e mostrar a importância dessa patologia e não dissecar aos pouquinhos cada um dos distúrbios, mas saber que classicamente são divididos em micro e macrovasculares. Isso aumenta demais o risco do paciente com diabetes. Esses pacientes apresentam retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular, doença arterial periférica e, além disso, alterações diretas ou indiretas no sistema músculo-esquelético, digestório, na função cognitiva, na saúde mental e associação com neoplasias. Quais são as complicações que têm destaque? Um estudo de destaque que foi mencionado na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes foi um estudo sobre amputações de membros inferiores. Esse estudo foi conduzido na região metropolitana do Rio. E o que ele mostrou? Mostrou que a população com diabetes mellitus tem uma taxa 13% maior de amputações em membros inferiores. Então, olha o peso dessa informação. As complicações micro e macrovasculares, corroborando para o aumento do risco geral desses pacientes. E quais outras doenças que são associadas ao diabetes? A hipertensão arterial sistêmica é 2,4 vezes mais frequente. A hipertensão, ela ainda pode ser 3,8 vezes mais frequente nos pacientes com idade inferior a 44 anos. Existe também uma associação do diabetes com tuberculose.
Isso é muito importante. E a maior frequência de diabetes com hanseníase. Os mecanismos de relação da diabetes com a hanseníase, eles não estão 100% elucidados. Mas o que é importante? A percepção de que diabetes tem uma maior frequência nos pacientes que apresentam que são portadores de hanseníase. Além disso, nós temos um aumento da gravidade de doenças endêmicas, como tuberculose, melioidose e dengue. Isso é bem importante. Qual que é a relevância do diabetes como carga de doença? A gente já viu, então, existem várias complicações do diabetes, micro, macrovasculares, associação com várias patologias, mas qual que é a relevância dessa doença como essa carga de doença? Como assim? O impacto da mortalidade e dos problemas de saúde na qualidade de vida. Existe uma escala que chama DALY, Disability Adjusted Life Years. São os anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Qual que é o real impacto do diabetes na qualidade de vida, na incapacidade dos pacientes? Olha o quanto que isso é importante. Em 2008, diabetes mellitus estava entre as 10 principais causas de DALY. Terceiro lugar em mulheres e sexto lugar em homens. É uma escala que mostra o grau de incapacidade que isso pode gerar na vida dos pacientes. Então, em 2008, diabetes estava entre as 10 principais causas. Em 2015, diabetes mellitus é a quarta causa de incapacitação e responsável por 65% das doenças renais crônicas. Por que esses dados são de 2008 e de 2015? Porque são os últimos dados que nós temos referentes a esse estudo. É o que está descrito na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Mas olha o peso que essa doença tem. São vários dados referentes à epidemiologia que eles vão reforçando o impacto global dessa doença. Nos fazem perceber a grande importância, de onde vem tanta preocupação com esses pacientes. Então, em resumo, 3 pontos que nós temos que levar em consideração quando a gente fala de diabetes e de impacto global. A incapacidade que essa doença pode gerar por várias complicações de vários mecanismos etiológicos, as maiores taxas de hospitalização desses pacientes e a maior duração da hospitalização desses pacientes. Isso é muito importante ter em mente, esses 3 pilares do que é o real impacto do diabetes, além de uma grande incapacidade do paciente. Essas complicações, elas precisam ser tratadas. Essa condição, ela precisa ser cuidada. A gente tem que olhar com outros olhos, a gente tem que cuidar cada vez mais e entender a importância disso. Agora, para entender a importância disso e a prevenção. Essa frase achei muito legal. Prevenção efetiva significa atenção à saúde de modo eficaz. Quando a gente fala de prevenção de diabetes, nós estamos falando de 3 tipos. Prevenção primária, prevenção do início da doença. Prevenção secundária é a prevenção das complicações agudas e crônicas. Prevenção terciária é a reabilitação e limitação das incapacidades produzidas pelas suas complicações. Vamos lá. Quando a gente fala de prevenção primária, nós estamos falando de diabetes mellitus tipo 1. E nós sabemos que existem diversos mecanismos que ainda não foram completamente estudados para a gênese, para a etiologia de DM1. Então, o que a gente tem hoje? Atualmente, nós não temos base racional que se possa aplicar à população geral no que diz respeito à prevenção primária de DM1. O mais aceitável hoje que nós temos é estimular o aleitamento materno e evitar o contato com o leite de vaca nos primeiros 3 meses de vida. Então, não temos uma base muito expressiva, algo muito concreto que eu possa dizer, isso aqui é a prevenção primária para DM1. Ainda não temos, apenas algumas recomendações de aleitamento materno e introdução de leite de vaca. Agora, quando a gente fala de prevenção secundária, nós estamos falando do nosso poder de ação para as complicações agudas e crônicas. Existem vários estudos embasados nessa estratégia de prevenção secundária. Então, aqui tem uma tabela com 500 estudos, siglas. Tá, mas o que isso significa? Esses estudos, eles avaliaram
Que estratégia que eu poderia fazer para prevenir as complicações do diabetes tipo 2? E por quanto tempo? Qual que foi a base desse estudo? A base desses estudos, e o que vem primeiro é o pilar de todos os outros, é o DPP. O estudo DPP, ele avaliou o quanto que a intervenção na mudança do estilo de vida, com uma alimentação saudável, com a manutenção do peso corporal, é importante para a redução do risco de diabetes. Esse estudo mostrou a prevenção de diabetes tipo 2 58% em 3 anos. Depois, posteriormente, claro que isso é muito estudado, veio o da King Study. Ele mostrou uma prevenção, a redução de 43%, um estudo que manteve os pacientes sob cuidados 20 anos, então por 20 anos. Depois veio o DPS, mostrou também uma redução de 43% por 7 anos. Depois veio o DPP-OS, mais um estudo com a mesma linha. Qual que é o real impacto da mudança do estilo de vida nesse meu paciente com diabetes? Esse DPP-OS mostrou redução de 34% em 10 anos. Qual é a essência, a ideia-chave de todos esses estudos? Vale a pena investir na mudança do estilo de vida do paciente? Sim. Sim, ainda escrito destacado. Sim, vale muito a pena. As intervenções com ênfase em alimentação saudável e prática regular de atividade física reduzem muito a incidência de diabetes mellitus tipo 2. Sou eu que estou falando isso? Não. Foram estudos embasados. Primeiro deles, o DPP, Diabetes Prevention Program, que mostrou uma redução de 58% por 3 anos. Posteriormente, mais estudos vieram para fortalecer essa ideia da King Study, DPS e DPP-OS. Todos eles mostraram que sim, vale muito a pena mudar o hábito de vida desse paciente com uma alimentação saudável, manutenção do peso e a prática regular de atividade física. Então, isso aqui é o chave, o mais importante conceito de prevenção secundária. Saber que é algo que foi muito embasado há muito tempo. Existem vários estudos que mostram o quanto que isso é importante. E é algo tão simples e que pode ter um efeito tão expressivo na vida dos pacientes. Quais são as recomendações importantes quando a gente fala de prevenção secundária? Primeiro, o rastreamento dos fatores de risco cardiovascular modificáveis em indivíduos com pré-diabetes e intervenção nesses fatores. Isso é fundamental. Segundo ponto, controle de obesidade e intervenções em hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e sedentarismo previnem o surgimento de diabetes mellitus tipo 2, evitam doenças cardiovasculares. 3. O bom controle do diabetes previne o surgimento ou retarda a progressão de suas complicações crônicas, principalmente as microangiopáticas. Então, essas 3 recomendações muito importantes para gravar. Rastreamento de fatores de risco cardiovasculares modificáveis em pacientes com pré-diabetes. Tem que rastrear, tem que fazer todo o rastreamento, todo o cuidado com esses fatores de risco que são modificáveis. A gente tem que intervir, sim, mesmo no paciente com pré-diabetes. Muito importante. Controle de obesidade, intervenções em hipertensão, dislipidemia, sedentarismo. O bom controle do diabetes previne o surgimento ou até retarda a progressão das complicações crônicas, principalmente as microangiopáticas. Importantíssimo. Quais as principais conclusões desse tema? Então, nós estamos iniciando a discussão de diabetes, introduzindo alguns dados de epidemiologia, mostrando o real impacto global. E o que a gente leva de tudo isso? O que é importante? 1. A frequência de diabetes assume proporções epidêmicas na maioria dos países. Os países em desenvolvimento apresentam um aumento de diabetes em grupos etários mais jovens. 3. A incidência de diabetes mellitus tipo 1 ela vem aumentando, especialmente na população infantil, inferior a 5 anos. As principais causas de óbito em pacientes com diabetes: doença cardiovascular e cerebrovasculares. 5º ponto. Pacientes com tuberculose devem ser monitorados quanto à existência de diabetes.
E os pacientes com diabetes, eles apresentam um maior risco de tuberculose. 7º ponto. Pacientes com hanseníase devem ser monitorados quanto à existência de diabetes. Apesar da gente não saber exatamente como que funciona a relação de hanseníase com diabetes, existe uma recomendação na diretriz que esses pacientes com hanseníase eles devem sim ser monitorados para a existência de diabetes, certo? Esses são as principais conclusões introduzindo o tema da epidemiologia e do impacto global dessa doença. Assim, nós terminamos essa breve discussão sobre o tema. Agora, quero conversar com vocês sobre uma endotip. Sim, exatamente. Nessa jornada para a prova de título, eu gosto de deixar uma mensagem aqui, uma mensagem final, uma pequena dica, uma sacada que pode ajudar você. Uma das coisas que eu quero trazer hoje é sobre o nosso poder imenso de meio que pular a parte inicial dos capítulos, das diretrizes. Nós temos o péssimo hábito de pular a epidemiologia quando nós vamos estudar. Eu sei porque eu já fiz isso várias vezes. A gente começa a pegar algum livro, alguma diretriz e a primeira parte é a epidemia. Nossa, 500 dados, muitos estudos. Você fica, nossa senhora, né? Dá até uma pequena angústia de ficar lendo tantos dados e estudos e a gente pula isso com muita frequência. Não pule. Entender e se habituar mais com a epidemia, o impacto global, as percentagens, os estudos, isso é muito importante. A gente sabe de onde que depois são tiradas as conclusões do tema. Por que depois eu vou entender com mais tranquilidade como que eu vou usar uma medicação ou outra, baseado em que estudo? Por que lá na frente nós comparamos as medicações de prevenção? O que eu vou usar num paciente com pré-diabetes? Eu poderia usar alguma medicação, mas em quantos por cento essa medicação reduziria o risco de progressão para diabetes tipo 2? Eles comparam o impacto dessa medicação com o impacto da prevenção na mudança do estilo de vida. Por isso que é tão importante a gente saber de onde que vieram, de onde veio a história do diabetes, por que é tão importante, por que o pessoal se preocupa tanto. Então, dica, não pulem a epidemiologia. Não precisa ser tão difícil. Quanto mais habituado a gente fica à leitura desses estudos, a entender essas relações, entender o porquê que foi desenvolvido aquele tema, fica muito mais tranquilo depois. Não precisa ser impossível, não precisa ser difícil. É só a gente se habituar e ir estudando aos pouquinhos, construindo o nosso conhecimento com uma base muito, muito forte. Beleza? Esse é o meu recado de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações. Toda semana estaremos aí discutindo algum tema no Destrinchando o Team. Até a próxima!